A continuidade de Alexander Bernabéu no estádio Beira-Rio em 2025 é a prioridade da direção colorada, falada inclusive pelos cartolas abertamente aos microfones. Porém, uma renovação, a de René, pode causar um rebuliço na timeline colorada, principalmente pela rejeição do lateral esquerdo junto aos torcedores. Eu tenho alguns bastidores a respeito dessa possibilidade, os motivos e ainda algumas questões envolvendo até mesmo Moisés como um exemplo. E por isso que eu quero conversar contigo nesse conteúdo sobre tudo isso e principalmente a lateral esquerda do Internacional. Vamos tratar? Vamos falar? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado, tanto no CT Parque Gigante quanto no estádio Beira-Rio. Não te esquece que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e é a minha parceira aqui desse conteúdo. Então tu faz o seguinte, no comentário fixado ou então na descrição do vídeo tem o link, que tu pode entrar em KTO.com, usar o cupom Ernest e ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. E também lembrando sempre, né, velho? Aquele likezinho bacana no conteúdo aqui ajuda pra caramba o meu trabalho. E se tu quiser, te inscreve e ativa a notificação, porque daí todo conteúdo novo estoura no teu celular, beleza? Gente, a gente vem trabalhando, conversando aqui várias vezes sobre o René e a possibilidade da continuidade dele no estádio Beira-Rio em 2025. Primeiro o seguinte, né? O René, quando chega o Roger, naquela partida pela Copa Sul-Americana, em que ele acaba substituído no intervalo, entra o Bernabéu, vai bem, e aí pega uma sequência no time titular do Internacional, aí tem as vaias para o René vai para a zona mista e fala que de repente é melhor mesmo ele sair, estava de cabeça quente, o que se fala nos bastidores, inclusive, né? E a partir daquilo ali, algumas coisas foram mudando. Dentro do vestiário, junto ao grupo, junto à nova comissão técnica, junto até mesmo ao departamento de futebol que foi modificado, com a chegada do Bisol, a chegada do D'Alessandro e a Paulo Paixão, enfim, tá? O ambiente agregador do René chama a atenção. Isso nós já falamos em outro conteúdo e principalmente liderança, um cara que ajuda os companheiros mesmo não sendo titular e entrando pouco com o Roger Machado, ou nesta sequência aí que o Roger tem de invencibilidade dentro do Campeonato Brasileiro. A grande questão é que o Inter hoje ele precisa comprar o Bernabéu e achar um reserva para o Bernabéu, ou então um titular para o Internacional e um reserva deste titular. Hoje à tarde eu conversei com uma pessoa que tem um trânsito bem grande no vestiário, pessoas da direção e tudo mais. E ele me disse o seguinte: o Inter vai fazer de tudo para contratar o René Ernest. Porém, o Inter vai fazer de tudo para contratar o Bernabéu Ernest. Porém, hoje está muito difícil. Porque a gente já falou várias vezes sobre isso aqui. O Celtic pede muito dinheiro, o cara está em destaque, o Celtic tem 100% dos direitos econômicos, de repente vender só uma parcela não vai ser interessante para o Celtic. Enfim, o Inter hoje, ele, entre aspas, é um pouco refém do Celtic na negociação. As vantagens do Inter é que o Bernabéu quer ficar no Beira-Rio, o empresário do Bernabéu já disse que vai fazer de tudo para negociar com o Celtic a permanência dele aqui, e, óbvio, né, a questão jurídica, que até o dia 31 de dezembro o Inter tem prioridade da compra desse jogador, independente do valor, independente de valor de contrato ou valor que for negociado. Até aí, beleza. Sem contar que a gente tem uma Libertadores, uma iminência de Libertadores em 2025 e o Bernabéu ele quer destaque nesta competição, na competição dos principais clubes da América para vir a chegar de repente numa seleção argentina. Acontece que, se não comprarmos o Bernabéu, teremos alternativas. Estamos atrás de plano B, plano C, plano D. O cara que eu falei não me deu nomes, mas me garantiu.
Ernest, o Inter já trata um possível novo lateral esquerdo, caso o Bernabei não fique. E para, então, investir, seja no Bernabei, seja no novo titular, precisa de um cara que não precise investir. O mais certo é apostar no René, que já está aqui. Isso é a visão do departamento de futebol. Isso é a visão dos diretores do Internacional. E aí tem uma questão, né? Além de tudo que eu falei antes no início do vídeo ali, né? De ser bom de grupo, isso e aquilo e tal. O Inter usa também o Moisés como um exemplo. Porque, olha só, o Moisés, quando o Inter pega ele do Bahia, com aquela porcentagem do Corinthians, aquela coisa toda, quando o Moisés era, lembra? O Inter tinha uma parte, o Bahia tinha uma outra parte, o Corinthians tinha uma outra parte, daí o Inter foi lá e comprou o Moisés em definitivo, né? Tirou a parte do Bahia e tal. O Inter usa este exemplo também como uma boa negociação recente. Ele vai e compra o Moisés e depois repassa ele para o CSKA Moscou, tirando um dinheiro pelo empréstimo e depois pela compra em definitivo do próprio jogador. Então isso é um outro bastidor que me contaram. Ó, não te esquece que a gente já pegou o Moisés, que era contestado, renovamos o contrato com ele e depois lucramos com esse jogador lá na frente. Então, não te pega simplesmente pelo fato de que o René, a torcida não gosta. O René, ele só erra em Grenal, Libertadores, ele nos tirou jogos importantes. E isso aí tá correto, tudo bem. Mas na questão financeira, em cima de uma possibilidade de negociação e de botar dinheiro nos cofres, o Inter entende que está sendo assertivo. Então, tem a questão do vestiário, da liderança, de ser um cara benquisto no grupo, de ser um cara agregador, aquela coisa toda que a gente já falou, e também o lado de finanças. O Inter está sendo, se a gente for olhar, talvez entre aspas, criativo para ir lá na frente daqui a pouco botar uns pila dentro dos cofres do Beira-Rio. Hoje, a realidade financeira do Inter não é nada boa. E a perspectiva de investimentos em 2025 também não. Então, vamos dizer assim, esse ciclo ou esse contexto, tanto financeiro quanto de vestiário, podem ser aí os definitivos para a continuidade do René no estádio Beira-Rio. Estou falando com esse conteúdo aqui porque aqui no canal, no Vozes do Gigante, a gente já vem trabalhando esses bastidores. Hoje à tarde o Jairo Vink também deu essa informação, né? Ou seja, cada vez mais o René vai tendo informações, claro, vazadas por cada um tem sua fonte, né? Dentro do vestiário, dentro da direção do Inter e tal. Então a gente vai vendo que a cada vez, né, cada dia mais as coisas vão ficando mais quentes quanto sim a permanência do René. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E a gente vai falando porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. Valeu? Não te esquece. Deixa aquele like bacana que ajuda o meu trabalho. Também te inscreve no canal, porque daí a gente vai bater a nossa meta de 55 mil inscritos ainda em 2024. Valeu? Forte abraço. Tchau.